Muitas pessoas têm medo de palhaço. Isso pode se dar a dois palhaços em específico. O primeiro, que inspirou predominantemente a criação de personagens palhaços malignos, a porra do John Wayne Gacy, que foi um desgraçado da época dos anos 70 que assassinou vários jovens. Ele ficou conhecido como o palhaço assassino, algumas vezes matando com seu traje de palhaço e outras só porque ele era conhecido como o palhaço da sociedade. Ele era visto como um homem exemplo, o líder da comunidade e tudo mais, e ele se fantasiava de palhaço pogo para poder agradar as crianças, fazer festinhas e tudo mais, enfim. Ele era visto como um homem bom da sociedade. Irônico, né? Ele ficou conhecido como o palhaço assassino. O primeiro, e depois dessa época, o medo de palhaços aumentou. Não que palhaços antigos não fossem assustadores, é só você procurar alguma foto antiga, preta e branca de palhaços que já vai dar um medinho. Até mesmo as fotos antigas do palhaço Pogo já dão um certo medo. O segundo palhaço que carrega boa parte do mérito, do medo, dessa fobia em geral, é o palhaço Pennywise, do livro escrito por Stephen King, It. O It não é exatamente um palhaço, mas sim um ser extraterrestre que caiu na Terra para caçar e jantar os seres humanos. Ele é alimentado principalmente pelo medo e decidiu pegar a aparência de um palhaço bem famoso da cidade de Derry chamado Pennywise, o palhaço dançarino, performado por um homem chamado Bob Gray, que virou petisco da criatura. O Pennywise, ou It, é um dos seres mais famosos da literatura e dos filmes de terror. Ele é tão ilustre que teve 3 filmes, sendo 2 uma readaptação do primeiro filme de 80, 90. Também recebeu uma série recentemente esse ano, que acabou de acabar a série, pelo menos a primeira temporada, chamada Bem-vinda a Derry, que se passa antes mesmo dos eventos do primeiro filme. Como todo produto de mídia que tem um público gigante, os fãs tendem a criar teorias, backgrounds, histórias e tudo mais que envolve esse mundo para ter mais conteúdo para consumir dele. E o caso de hoje é uma AU, Alternative Universe, ou, no português claro, universo alternativo. O que significa que alguém cria uma versão nova daquele mundo, mudando personagens, história ou aspecto ambiental que se passa essa história, no caso, o mundo. Alguns mudar para o passado ou para o futuro, a época medieval, RPG, Dungeons and Dragons, ou Cyberpunk, enfim, várias coisas. E esse é o caso de hoje, pois iremos trazer uma comic que trata de uma AU de It. Pois vamos para o mundo de It Become Good. Uma webcomic que vai estar na descrição e é bem longa, então, sem mais delongas, It se torna bom. Nós começamos lá no início da história original, quando o menino George estava conversando com Pennywise, que tá se fazendo de coitado. Ai, a tempestade soprou meu circo pra longe. Eu perdi até meus balãozinhos. Menino, você acredita? Eu tô aqui, todo sozinho nesse bueiro. Tadinho de mim, sabe? Mas ele é interrompido pelo Bill no walkie-talkie do George, mandando a criança voltar pra casa, que levanta e ainda manda o palhaço ficar com a merda do barquinho dele, porque ele é capaz de fazer outro, afinal, um barquinho de papel. E ele pode fazer junto com seu irmão. E também pra ele não se sentir tão solitário assim, toma aqui um barquinho pra você, filho. O palhaço fica boladíssimo, mas também pensativo. Mais tarde a gente vai entender o porquê. A inocência e a bondade daquele garoto deve ter mexido com ele. No dia seguinte, o gurizinho chega todo sujo, esculhambado, e quando perguntado pelo irmão o que rolou pra ele estar daquele jeito, o menino explica que o Barris, que no caso é Henry Barris, o valentão dos filmes, do livro e tudo mais, e seus minions, que são os valentões da história, pegaram a bicicleta da criança e jogaram no rio. E ele ficou assim porque tentou pegá-la de volta, mas não conseguiu e acabou caindo na lama. O Bill, que tem uma grande característica sua sendo a sua gagueira, anima o menino falando que eles iriam juntos procurar a bicicleta, mas antes vai se trocar que tu tá mulambento. Quando o menino entra no quarto, ele tem uma surpresa. E o balãozinho é só pra mostrar quem foi que deixou aquilo ali, pra deixar bem explícito mesmo, pra não ter dúvida. Quando os meninos estão andando e fofocando sobre sons estranhos que os amigos do Bill estavam ouvindo dos ralos, o George vê o bueiro que aconteceu o seu encontro com Pennywise e o agradece, deixando pipoca e um pacote de chocolate quente. E o seu irmão mais velho acredita que esse
Penny, que é como o irmãozinho mais novo chama o Pennywise, é na verdade apenas um amigo imaginário. Claro, um amigo imaginário ia com certeza pegar uma bicicleta dentro de um rio, trazer ela sequinha, arrumadinha, ainda amarrar um balãozinho e deixar dentro do quarto da criança sem ninguém ver. É claro que sim, é claro que um amigo imaginário ia fazer isso. Realmente, como que essa criança não desconfiou que pegaram a bicicleta do irmão dele e deixaram lá? Eu não sei nem como nenhum dos parentes dele, os pais, sei lá, qualquer pessoa não estranhou essa situação. Eu já ia achar que tem um stalker caçando meu filho e ainda por cima conseguiu entrar no quarto dele. Eu ia ficar muito nervosa com isso, a gente ia se mudar. No mínimo umas grades ia ter naquela janela dele do cara tá tirando. Enquanto o menino dorme, o demônio tá sentado igual uma tartaruga ninja, tomando chocolate quente e, ironicamente, a criança tá com um pijama de tartaruga. Pra quem não sabe, isso pode ser uma referência ao Maturin. Maturin é o deus desse universo, que é uma tartaruga gigante que vomitou o universo e, no caso, criou tudo que tem dentro dela. Planetas, sol, estrelas, os humanos, enfim, tudo. Maturin é o deus da criação. Enquanto o It é a destruição, o caos, a representação de tudo que é destruição, o Maturin é a criação, é o Bo, totalmente contraparte um do outro, tanto que eles têm uma rivalidade bem forte. O palhaço fala que precisou pegar a chaleira emprestada para fazer chocolate quente, já que a água quente do esgoto é espumosa e parece sabão. Ele oferece uma outra caneca para a criança, mas em volta dele tem sussurros ilustrados, como se o instinto predatório dele estivesse atiçado, desesperado, desejando devorar aquela criança naquele exato momento. Mas, no momento que a criança pega a caneca, esses sussurros se dispersam. O monstro não tá normal e o menor percebe isso, mas na hora que ele fala sobre isso, o Bill entra no quarto perguntando com quem ele tava falando e o bicho já desapareceu. Então só resta pro moleque voltar a dormir. Agora nós estamos naquela casa, naquela maldita casa, que é o coração de tudo de ruim que acontece em Daryl, que fica bem em cima do ninho do Pennywise. E o clube dos perdedores está lá explorando. Parece que eles estão lá porque o pai do Mike prometeu sorvete para as crianças se eles fizessem uma caça histórica, no caso, procurar histórias de Daryl para poderem aprender e tudo mais. Ou só para eles se distraírem mesmo e não encher o saco dos adultos. Eles estão atrás de um quarto cheio de marionetes de palhaço que está no andar de cima da casa. O George se distrai e afasta do resto para ouvir uma melodia, sendo essa a cantiga de ninar Orange and Lemons, ou Laranjas e Limões. A música vem de um cômodo, onde está o bendito poço. E adivinha da onde que tá saindo essa música? O guri tira uma foto de dentro do poço, mas se distrai quando o Bill grita por ele e quase cai dentro daquele poço. Mas por sorte o palhaço o salvou, empurrando pra fora. Os meninos ficam em choque ao ver que tem a porcaria de um palhaço maldito dentro de um poço de uma casa abandonada. E o gurizinho ainda quase foi de Vasco. De novo, alguém cuida dessa criança, pelo amor de Deus. Eu vou chamar o conselho tutelar, na moral. Essa criança tá vivendo grande perigo. É por isso que o filme já começa, os 5 minutos com as crianças morrendo. Olha a situação que ele vive. Tô surpreso que ele aguentou chegar até nessa idade. Não morreu recém-nascido. Meu Deus. Lá fora, os meninos estão surtando. O Mike pergunta se viram aquilo também ou se ele tava alucinando. E o Rich, sendo o Rich, solta. Viu o que, Mike? A moldura no teto? A parede de madeira ou a porra do monstro palhaço? E o George fica boladinho, falando que Penny não é um monstro. Bill percebe que o Penny é o nome que o irmão chama o seu amigo imaginário. E o Ben pega a foto que o menino tirou de dentro daquele maldito poço. E por sorte não é Samara, é só o Pennywise mesmo em uma centopeia. Essa coisa estava no poço que meu pai contou pra gente. É aonde encontraram todas aquelas roupas ensanguentadas quando aqueles colonos desapareceram. Você não acha essa coisa... Quer dizer... Casa bizarra... Com poço bizarro... Com palhaço assassino bizarro! O George continua defendendo o It, falando que é amigo dele. Não é pra chamar ele de bizarro, nem de assustador, nem de nada. Bill faz um questionário, mas George continua defendendo o Penny. E vai ficar perto do lago pra se afastar um pouco. Essa criança não pode ficar sozinha um segundo. Vocês ainda não entenderam isso? Enquanto a criança está olhando para a água, a porra do delinquente juvenil, Henry, com seu canil que ele chama de amigos, aparece com uma quadrada. E não demora muito para perceber o pequenininho ali sozinho. E já começa a importunar o moleque. Eles ameaçam jogar o menino no rio, mas ele não tá com medo e já se prepara para apanhar. Mas bem nessa hora, o coisa ruim sai da água virado no giraia.
fizeram? É isso que vocês fazem no circo? Eu não sabia que você podia fazer aquilo. Se não soubesse que é você, eu ficaria muito assustado. Por quê? Por quê? Por que você não está com medo? Medo? Por que eu ficaria assustado? Você é meu amigo. Chega! Escute direito, criança. Eu não sou o seu amigo. Você é apenas uma aberração. Nada mais que isso. Se eu pudesse, você não entenderia. Você nunca teve um amigo antes, Penny? George e It têm uma pequena conversa, com o menor falando do porquê considera o It um amigo. E mesmo o irmão e os amigos o chamando de monstro, ele acredita que aquilo seria um monstro bom. O bicho coringa, e quando o menino percebe que o coisa tá sangrando, ele vai pegar um band-aid do Batman e o bicho some. O bicho ruim está no seu covil, se curando do tiro, e repara no barquinho de papel do George. E enquanto analisa aquilo, ele escuta a Beverly conversando com o Clube dos Perdedores pelo telefone através do ralo do esgoto. A conversa é sobre o que aconteceu naquela casa abandonada, sobre o encontro do George com a coisa, o poço, a foto e tudo mais. E eles estavam ponderando se aquele monstro era real ou se era só uma imaginação muito fértil de uma criança. E eles têm essa dúvida porque quem tá agora com Bill não são mais aqueles garotos, mas sim os outros dois que não participaram da exploração, o Ed e o Stanley. Por isso eles duvidam tanto sobre isso. Beverly comenta que desde que o George conheceu essa coisa, os desaparecimentos de crianças pararam. Mas no meio da conversa, ela escuta um som vindo do ralo, mas é interrompida pelo pai escroto dela. E ela tem que desligar bem rápido. E o It tá brisando, pensando nos momentos que ele teve com o George, como aquilo foi amigável com ele. E não demora muito para ele tiltar com o Maturin, porque ele percebe que a tartaruga está mexendo com ele. E o palhaço fica xingando ele. Eu sou a destruição, o consumo, o devorador de mundos. A coisa chega à conclusão que o irmão quer que ele morra de fome para sair do seu planeta. Mas ele tem uma realização e uma nova forma de conseguir comida. O bicho começa a atormentar a mãe do Rich e o pai da Beverly, os pais mais escrotos que tem. A mãe mente que a criança tem um monte de doença para poder ficar controlando ele, e o pai da Beverly é um abusador de merda. Ele também ia atormentar o Henry, e ele se daí tá vendo fazer merda, como sempre. Mas ele é interrompido pelo próprio pai, que é um policial. O pai dele veio cobrar uma explicação do porquê a pistola estava com a sua segurança destravada, e manda em casa nós conversa. E quando vai embora na viatura, ele é atacado, ainda no volante, em movimento, pelo It. O pai da Beverly interrompe ela, que estava saindo de casa, para perguntar sobre aquela foto que o George tirou. E o homem está claramente perturbado. Ele estava ficando agressivo e indo para cima da Beverly. E quando ela tenta falar que ela não sabe o que é aquilo, ou por que aquilo estava no seu quarto, o pai fica cada vez mais irritado. E ele começa a falar que ele estava vendo coisas pelo canto dos olhos, o seguindo pela casa e até mesmo nos seus sonhos. E aquela coisa era exatamente igual à foto que estava no quarto da Beverly. Então ele acredita que ela tem alguma coisa a ver com isso, com a loucura dele. E ele tá pressionando tanto a menina que ela começa a reclamar que ele tá machucando ela. Mas obviamente ele não liga. Mas a TV liga e começa a tocar Laranjas e Limões, aquela música que tava tocando no início, o deixando hipnotizado, e a filha aproveita pra fugir. A garota vai se abrigar na casa do Bill e do George, e chama a atenção do irmão mais novo. E o mesmo avisa que o Bill não tá em casa, mas chama ela pra dentro mesmo assim. Ela explica o que aconteceu com o pai dela, toda aquela coisa bizarra, estranha e a agressividade dele. E enquanto ela tá explicando, ela percebe um mural de desenhos do George na parede, do Pennywise e de tartarugas. Ah lá, outra referência ao nosso mano Maturin. Eu tenho certeza que ele ia tatuando nessa situação toda. Foi assim que o Clube dos Perdedores conseguiu matar ele no final do parte 2. Ela comenta que acha que o bicho na foto é o Sr. Penny, já que os desenhos são bem parecidos com o bicho na foto. O menino pede pra ver, já que o Bill não tinha deixado na hora, e quando ele consegue ver, ele não fica com medo. Ele acha até louco a centopeia na foto. Até fala que é paia falar que alguém é assustador só pela sua aparência. O pai dela, por exemplo, parece normal, mas é assustador pra caralho. Ele ia dormindo melhor sem essa, hein, Beverly? A menina ficou sem argumento e acabou dormindo ali, ó. O tapão foi tão forte que desmaiou a criança. O pequenininho resolve comprar uma escova de dente pra ela e acaba tropeçando na sua bike e caindo no chão, ficando caído e sangrando porque bateu a cabeça. Igual a cena inicial do filme.
As crianças chegam em choque nessa vala, percebendo o que aconteceu, já que a bicicleta do menininho ainda estava ali. O Bill só olha para geral, já avisando sem falar nada. Nós vai descer. Tem uma pequena discussão, já que o Rich não quer descer, o Ed tá morrendo de nojinho, geral tá todo mundo com medo. E argumentam que os adultos não vão fazer nada, não vão ajudar em nada, eles estão pouco se fudendo. E o Bill só manda: se for uma armadilha ou não, foda-se. Que tipo de irmão ou pessoa eu seria se eu não fizesse nada depois de não acreditar no meu pivete? E ele fala isso sem gaguejar, hein? Vai tomando. No fim, todo mundo desce pela tampa do esgoto. Mas enquanto eles estão descendo, tem alguém observando. O pai da Bear. Agora fudeu. Dentro desse esgoto, algo deixa um boneco do Pennywise com George enquanto ele está dormindo. Ironicamente, ele está com o band-aid do Batman, o mesmo que ele ofereceu pro It quando ele viu que ele tomou um tiro do Henry. O clube dos perdedores encontram a criança e o acordam. Os meninos estão com medo e querem sair logo dali. E quando o menorzinho foi explicar o que aconteceu, ele vê algo na parede. Vários balões. E o coisa ruim tá lá se apresentando. Pela primeira vez para todos, de forma direta, a sua audiência. E tá todo mundo em choque, tentando acreditar que aquilo não é real ou tentando mantê-lo longe de todos. E o bichão se identifica como amigo do George. Agora é amigo, né? A criança pede pro Bill confiar nele e se aproxima do Pennywise, o agradecendo por salvá-lo de novo. E devolve o seu boneco. E o palhaço só manda nós que voa bruxão. Beverly pergunta se eles já podem meter o pé. E o bicho fala que o show tá só começando. Tem um convidado pra chegar ainda. E esse convidado é muito especial. Porque eu iria fazer algo terrivelmente mudando para todos vocês quando ele é muito mais atraente. E nessa hora, o último convidado chega, o Alvin Marsh, o pai da Beverly Marsh, com o cinto na mão. Ele acredita que ela está envenenando ele e isso está deixando ele louco. E ele quer ter uma conversinha com a filha, lhe ensinar boas maneiras. O Bill tenta explicar que não é isso que está acontecendo, não é isso que ele pensa, mas já toma um cala a boca! E o velho já encaminha para ensinar uma lição para a filha. E o bicho ruim sumiu nessa hora, mas dentes aparecem embaixo dos pés do Marsh, que tropeça e cai direto nessas presas. A menina ia pegar o cinto do pai que caiu, mas acaba desistindo. E o ser bizonho, que agora virou a parede, devora o pai dela. A menina ficou meio triste, mas ela supera muito rápido. Olha a carinha dela, olha esse sorrisinho de satisfeita. Nossa, tô muito triste que meu pai abusivo morreu, hein? Nossa. E aí, galera, hamburgando? E finalmente todos saem dali. E é claro que com alguns surtos no meio. Parece que é o fim, mas não é. O Alvin acorda, amarrado em um lugar obscuro e desconhecido, prontinho para ser torturado. Talvez ele vai sentir metade do que a sua filha teve que sentir por culpa dele. Pennywise, o palhaço dançarino, dá o ar da sua ilustre presença, com seus famosos balões, e apenas deseja que ele aproveite o show. O homem começa a espernear, mas já é calado rapidamente. Toda essa raiva, esse desejo de machucar, é tudo apenas medo! Todo esse medo de quando você era criança ainda está aqui! E lá no fundo, não é? Crianças, medo de muitas coisas, mas são coisas tão simples. Insetos, monstros, palhaços. Ser machucada por alguém que supostamente deveria protegê-la. Você é o pequeno Alvin, mas que você não percebe que tudo isso é um ciclo. Acho que está na hora de quebrar esse ciclo. Você não concorda? O Marsh é absorvido. Ele não existe mais. Se passa alguns dias. George está apreciando a chuva, esperando o Pennywise dar o ar da graça, sentado na varanda da casa abandonada, com um saco de pipoca, que é surrupiado pelo It. Mas não tem problema, já que o menino trouxe justamente para ele como um agradecimento por ter sido salvo. De novo, o menino pergunta se ele comeu o pai da Beverly. A polícia ainda está o procurando, enquanto a menina está na casa deles.
E quando a Cusa pergunta se ele teria medo da resposta, no caso, teria medo que o It tivesse realmente comido o pai da Beverly, a criança falou que não, já que o pai dela é um babaca mesmo, ele ficaria até feliz, ele esperava que ele tivesse feito isso. O Alien até confessa que ia comê-lo na primeira vez que se encontraram, e o menino só fica feliz que não foi o que aconteceu. E ainda pergunta do porquê que ele não foi devorado. E o palhaço explica que é uma regra de monstro. Ele recebeu o presente e precisava retribuir. Toda a esperança e otimismo deixou a coisa furiosa e até confusa. E o gurizinho o abraça e agradece por decidir ser um cara legal, em vez de um monstro do mal. A criatura ainda tenta pagar de mauzão por devorar mundos e ser a própria destruição, mas o menino retruca que ele destrói coisas ruins, o que o torna bom. Mas nessa hora, o Bill o chama de volta para casa e a criança parte, prometendo vê-lo de novo. E o Maturin fala com a Coisa, dizendo: bom trabalho, irmão. O bicho fica irritado, mas já aceitou que caiu nas graças da criança. E assim acaba It Turned Good, um universo alternativo que tem um final feliz para uma das histórias de terror mais conhecidas e adoradas. Contem o que vocês acharam dessa versão alternativa, desse universo alternativo de It, uma versão mais fofa e amigável e feliz. Deu até diabetes, tão doce que isso é. Talvez eu esteja muito rancorosa ou amargurada, porque eu prefiro muito mais histórias de terror do que histórias de final feliz, mas enfim, passou a época que eu gostava de coisa infeliz. Se vocês quiserem outras histórias nesse tipo, no caso AUS e coisas do tipo, comentem aqui também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!